Muitas vezes as pessoas têm esclarecimento, têm conhecimento, têm cultura, mas ainda assim elas não tendem para um lado do bem. Elas aproveitam esse conhecimento, usam esse conhecimento todo para usar para as coisas ruins. Sim. E nós vemos muito isso hoje em dia, né? Se nós fôssemos pegar as pessoas da história deste mundo, né, pessoas que foram muito ruins, como Hitler, por exemplo, né, que fez o que fez, e muitos outros, você vai ver que essas pessoas são extremamente inteligentes. Estrategistas. Estrategistas. Né? O que você falou, formaram excelentes equipes, porque sempre separam os melhores, Sim. entendeu? Mas, infelizmente, para atender para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim, né? Para aquilo que não edifica, que destrói vidas, que traz dor, que traz pânico, que traz sofrimento, que traz miséria, né? Então, muitas vezes, Rafa, não é essa inteligência que o cristão deve buscar. É claro, nós como cristão, como seres humanos, né, como seres humanos, nós precisamos buscar instrução para a nossa vida. Uma pessoa, um homem inteligente, ele tem o poder da liberdade. Ninguém escraviza um homem inteligente. Ninguém escraviza uma mulher inteligente. Né? Um homem inteligente, uma mulher inteligente, que tem sabedoria, que tem conhecimento, dificilmente ele vai ser ludibriado. Dificilmente ele vai ser enganado, não é verdade? É verdade. O conhecimento, ele abre as portas pra gente, mas quando o seu coração está alinhado com a palavra de Deus, quando o seu coração está firmado na palavra, a gente tende a usar o conhecimento que a gente tem para o bem. Então, o que Judas tinha muito conhecimento, mas com certeza ele despertou uma grande inveja, né, pela vida de Jesus, e ele teve oportunidades de passar por cima a troca de dinheiro, né, no final da história. Eu queria deixar uma pergunta para vocês aí que estão nos escutando. Você trazendo essa palavra para os dias de hoje, quantas pessoas você já conheceu que tem uma personalidade parecida com essa? Porque isso é muito comum na nossa vida, né, Hermes? Hoje a gente olhando certas situações que a gente passa na nossa vida, nós vemos que existem pessoas que são próximas da gente, que às vezes a gente seleciona para estar perto, e geralmente são as pessoas que mais nos decepcionam, né? É verdade. Então, o ensinamento que isso traz pra gente é grandiosíssimo. E como Jesus agiu diante de tudo isso também foi maravilhoso, né? Você vê, né? Você falou da equipe. Mais uma vez eu volto nisso. Ao longo da nossa vida, nós sempre estamos, né, tentando criar contatos, criar alianças, né, aumentar o nosso ciclo de amizade, aumentar o nosso ciclo de conhecimento de pessoas à nossa volta. E ao longo da vida nós vamos conhecendo pessoas. A gente vai se enturmando aqui, se enturmando ali. Eu lembro quando eu era criança, poxa, a rua que eu morava, quando a gente, né, chegava o final de semana, ou então chegava depois da aula, que a gente ia brincar na rua, era um fervo de criança. Né? Aquela molecada, rapaz, aquela loucura, correndo pra cá, correndo pra lá, a gente sentava na calçada ali para conversar, enchia uma calçada inteira, entendeu? Era muita criança. Então, a gente já vem desenvolvendo esse ciclo, né? Essa vontade de se envolver com pessoas desde muito novo. Sim. O ser humano tem essa necessidade. Nós não somos... nós não temos carreira solo, né? Nós precisamos de pessoas do nosso lado. Nós não conseguimos viver sozinhos, né? Ainda que a pessoa seja aquela pessoa crica, aquela pessoa que... Porque tem gente que parece que não gosta de gente, né? Sim. Né? Tem gente que parece que não curte muito gente. Mas, enfim, mesmo essas pessoas, ela precisa em algum momento de alguém. Né? E nós, ao longo da vida, nós vamos conhecendo pessoas, vamos ali vendo, né, sentindo se dá para continuar com essa amizade ou não. E aí eu te falo uma coisa. Jesus, ele escolheu Judas. Você acredita que Jesus errou na escolha de Judas ou não? Na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que ele utilizou... claro que utilizou as qualidades que ele tinha e também sabia o coração que ele tinha e para onde ia levar tudo isso, né? Exatamente, Jesus não erra. Deus não erra, Deus não falha, Deus não se equivoca, Deus não é aquela coisa, poxa, mas e agora? Puxa, fiz mal, não deveria ter escolhido esse cara. Tinha tantos outros lá. Não, Jesus não erra. Mesmo acontecendo o que aconteceu, porque a gente pode falar, poxa, né? Se não fosse Judas, seria outro. Seria outro. E também o ensinamento que ele deixou pra gente. Né? Porque esse ensinamento é um dos melhores que a gente tem que utilizar nos dias de hoje para nos proteger. Exatamente. E hoje, você vê, aí vem para nós, né, voltando nesse assunto de criarmos elos, criarmos amizades. Nós, quando conhecemos alguém, você sempre espera que o melhor daquela pessoa se sobressaia. Né? Nós sempre nos envolvemos com alguém acreditando que aquela pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que não se aproxima de você por interesse, não se aproxima de você pelo que você tem ou pode oferecer para ela, mas se aproxima de você pelo que você é. Né? Essa é a nossa ideia. Pelo menos, eu penso assim. Né? E por isso, só que às vezes a gente se engana, a gente erra naquela escolha. E nós vamos descobrir isso quando, de fato, a pessoa mostra quem ela é. Né? Porque ninguém, Rafa, ninguém consegue manter uma máscara a vida toda. É verdade. Não é verdade? É verdade. Uma hora, a máscara cai. Né? E você pode ver que essas pessoas que, de fato, mostram a sua verdadeira face em algum momento da vida, o que ela faz? Ela sai daquele contexto e ela vai para outro. Por quê? É o caráter dela. Sim. Ela sai daí, bom, aqui descobriram quem eu sou, aqui não dá mais. Então eu vou partir para outro lugar. Então eu vou passar a enganar em outro lugar, vou passar a mentir em outro lugar, vou passar a usar essas pessoas para que eu possa crescer e que elas que se dane, entendeu? Então é assim, essas pessoas não mudam, infelizmente. Mas se ela encontrar Jesus,
Se ela tiver a oportunidade de fato, abrir o coração dela para Jesus, Jesus pode mudar esse sentimento. Jesus transforma. Jesus transforma. Com certeza. Entendeu? E eu acredito assim que conforme a gente começa a caminhar pela palavra e aprender e adquirir a sabedoria, né? Porque a sabedoria, ela nos dá discernimento em certas situações. Porque quando nós estamos só vivendo a vida de qualquer maneira, a gente não tem um suporte espiritual, né? A gente não pede direção para Deus, a gente acaba abrindo as portas da nossa vida para qualquer pessoa. A gente não consegue enxergar o coração dela, né? Deus enxerga o coração de todas as pessoas. Mas se a gente pedir discernimento para Deus, por mais que a gente não enxergue, essa pessoa sai da sua vida de alguma maneira. Eu já sofri várias vezes na minha vida, assim, de abrir a minha vida para qualquer pessoa. Então eu te conhecia hoje, eu já contava tudo, meu segredo, minhas falhas, minhas dificuldades, achando que aquela pessoa tinha um coração igual ao meu. Porque quando nós temos o coração bom, não é querendo me gabar por isso, ou a gente sabe as intenções do nosso coração. Então quando você tem um coração um pouco mais puro, você abre sua vida sem pensar no que aquela pessoa pode fazer. Mas inclusive aqui nos Estados Unidos, eu aprendi muito na dor sobre essas coisas, porque a gente não pode abrir nossas fraquezas, não podemos sangrar em tanques de tubarões, né? Já diz o ditado. Porque nem todo mundo tem um coração puro e nem todo mundo tá olhando para suas feridas com bons olhos. Às vezes a pessoa olha aquela ferida já com uma oportunidade para te atacar. Então nós temos que ter essa sabedoria e discernimento que quando a gente for montar a nossa equipe, montar a nossa estratégia de vida, a gente tem que saber enxergar essas coisas. Exatamente. E olhar que Judas estava ali do lado de Jesus, que era uma pessoa que não errava, e traiu Jesus. Exato. Isso é muito forte, né? Porque o Deus vivo na Terra foi traído por um ser humano. Então, se ele foi traído, Deus deixou essa lição pra gente, que você é um mero carnal e você vai ser traído também. Então, tenha discernimento, tenha sabedoria e cuidado, né? Com as pessoas que você se envolve. Quando nós começamos a conhecer as pessoas, Rafa, eu também tenho esse sentimento. Hoje não mais, eu não faço mais isso. Aliás, eu sempre, né, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui uma pessoa bem assim, analista, sabe? Apesar de ser um cara muito extrovertido, gosto de falar, gosto de conversar, adoro me comunicar, gosto de ter um círculo grande de amigos, enfim. Mas eu sempre fui uma pessoa que, todo lugar que eu chego, as pessoas acham que eu sou tímido, porque eu chego muito calado. Eu analiso primeiro aquele lugar, eu vou ouvindo, eu nunca gosto de falar. Vamos supor assim, vamos ter um evento. Cada um vai falar um pouquinho aqui. Eu sempre gosto de ser um dos últimos. Porque eu fico avaliando, analisando o que as pessoas falam, como elas se comportam, entendeu? O que elas falam, o que sai da boca delas. E aí, com isso, eu vou conseguindo ali, a minha maneira, claro, não estou dizendo que eu sou o dono da razão e nem o que eu faço é o correto, mas é a minha maneira de avaliar um ambiente. Então aquilo já começa a me trazer uma visão, uma pequena visão panorâmica de como são aquelas pessoas que ali estão. Mas voltando, nosso coração é enganoso. A palavra de Deus diz, o coração do homem é enganoso, né? Então às vezes nós vemos aquela situação por uma aparência. Poxa, que cara legal, que pessoa bacana, tem uma palavra legal, tem uma postura legal, mas começa a andar com ela. Começa a andar com ela. A hora que você começa a andar com essa pessoa, começa a viver com ela, você vai começando a entender e vai vendo quem é ela. Eu confesso que o que você falou faz todo sentido. Você errou mesmo nessa parte de se abrir para as pessoas, de contar a sua vida, de falar os seus segredos, de falar talvez os seus sonhos, entendeu? Né? Mas não é porque você é um cara ingênuo. É por causa do seu coração. Você não conseguia ver maldade naquelas pessoas. Só que, infelizmente, nós temos que ter essa visão mais acirrada. Sim. Hoje, né, já com tudo que você viveu, com toda a experiência que você teve, hoje você, com certeza, sua atitude é outra. Sim, com né? certeza. E na Bíblia fala pra gente aprender a controlar a nossa língua. Ser prudente, Esse sempre foi o meu maior problema, que é falar demais. Não posso contar tudo para todas as pessoas, intimidades, ou sonhos, ou planos para o futuro. A gente não pode. Você pode ser extrovertido, legal, sem contar seus sonhos. Exato. E eu já sou ao contrário de você. Eu já gosto de falar muito, gosto de me comunicar, mas não conseguia controlar minha língua. Mas só que eu tenho aprendido, mas eu aprendi na dor. Infelizmente. Mas Deus, ele nos encaminha, e às vezes ele até permite certas pessoas entrar na sua vida, pra às vezes te machucar, mas pra te dar ensinamento. E pra te mostrar também um ponto fraco seu, entendeu, Rafa? E com isso você corrigir a sua rota. Fala, bom, esse ponto meu é um ponto fraco, eu tenho que trabalhar em cima disso. Uma coisa importante, o que eu entendo hoje, né? Nós não podemos dividir os nossos sonhos com quem não sonha junto com a gente. Nós não podemos dividir os nossos planos com quem não tem perspectiva como nós temos. Às vezes você divide os seus sonhos, divide a sua história, conta os seus segredos, conta inclusive os seus próximos passos para quem não tem ambição, para quem não tem sonho algum. Muito pelo contrário, são pessoas que vão tentar entulhar o seu sonho, entendeu? Eu já cansei de ouvir, Rafa, poxa, eu tô querendo fazer isso. Mas será que é a hora? Será que é agora? Você tem capacidade para isso? Você tem conhecimento para isso? Você estudou? Você se preparou? Olha, eu acho que não vai dar certo isso aí não. Um amigo meu deu tudo errado. Isso aí já desanima você, entendeu? Já desanima. Mas sabe por quê? Porque aquela pessoa que tá ali do teu lado ouvindo aquilo, ela tem um sentimento de fracasso, ela não é um sonhador, ela não é uma pessoa que tem aquela
ambição boa. Quando eu falo ambição, não é aquela ambição ruim, de passar a perna nos outros, de passar rasteira, de crescer a qualquer preço, nem que eu tenho que matar o meu vizinho. Eu vou crescer. Não é esse tipo de ambição. Nós temos sim que ter ambição. Isso é uma ganância, na verdade. Isso é ganância. Ganância. Você ter ambição, ser uma pessoa ambiciosa, olha, eu quero chegar em algum lugar. Isso é eu bom. tenho um objetivo, entendeu? E eu vou fazer o seguinte, eu vou aprender com quem sabe. Eu vou pegar os bons exemplos e os exemplos ruins também. Nós já falamos isso aqui. Sim. Feliz é o homem que aprende com o erro do outro. É. Eu não preciso passar por uma situação ruim para poder aprender, poxa. Se eu já vi que alguém tentou, não deu certo, por que eu vou insistir naquele caminho? Exatamente. Né? Eu não sou melhor que ninguém. E quando for buscar conselhos, busca conselhos com pessoas que estão realizando. Exatamente. Olhe os princípios dessa pessoa, né? Isso é super Porque não adianta importante. você chegar num cara que é milionário e perguntar sobre um negócio ou sobre o que fazer na sua vida, e você vai olhar a história do cara, às vezes ele conseguiu aquela riqueza toda ilicitamente, ele não tem os princípios bíblicos. Então, nós temos que pedir orientação primeiro para Deus, e Deus ele vai colocar pessoas certas na sua vida. Exatamente. Aí, voltando nesse assunto, outra coisa, não conte as suas dores para quem não tem remédio. Não conte as suas fraquezas para quem não tem injeção de ânimo para te dar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai desabafar com alguém que é um fracassado, ou então que é um invejoso. Né? Eu vejo isso muito em casamento. Eu gosto de falar de casamento, eu gosto de falar de família, porque isso é algo que me toca, é algo que realmente Deus quer trabalhar, é na família. Então, às vezes, a mulher vai procurar uma amiga para dizer que o casamento dela tá abalado, que o marido isso e aquilo. O que a amiga fala? Querida, separa. Separa, vai ver sua vida. Você é nova, você é bonita. Hoje tá aí, ó, tá caindo o homem pela janela. Vai ver a vida da mulher uma fracassada. Aí você vai olhar a vida da fulana que tá dando esse conselho, vai ver como que ela é. É o que você falou, princípio. Que princípio que essa pessoa tem? Exatamente. Um homem, mesma coisa. Pô, rapaz, meu casamento não tá legal, tal. Cara, sai dessa vida, meu. Vem pra cá, separa, entendeu? Eu separei, ó, hoje eu tô vivendo tal. Eu vi um negócio ontem na Record, um cara separou da esposa e foi comemorar o divórcio, pulando de bungee jump. Você já imagina o fim da história, né? Foi pular de bungee jump, vou comemorar o divórcio. Pulou de bungee jump. O que aconteceu? A corda estourou. Meu Deus. Quase morreu. Entendeu? Porque teve um problema sério em uma das vértebras, né? Tá aí em cadeira de roda. E você vê. E agora quem vai cuidar dele? Quem vai cuidar dele? Entendeu? É uma tragédia, né? Seria hilário se não fosse trágico. Mas você vê, foi comemorar o divórcio. Quer dizer, as pessoas hoje estão comemorando o fim de um relacionamento. As pessoas hoje comemoram o fim de uma aliança, como se isso não fosse nada. Como se isso não tivesse valor nenhum. Entendeu? Ah, não deu certo, vamos partir para outra. Então, assim, não divida suas dores com quem não tem experiência de vida. A melhor coisa que tem, Rafa, você chegar para alguém e falar assim, olha, querido, o meu casamento não tá indo bem, mas eu vejo que o teu casamento tem sucesso. Qual é o segredo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Me mostra, me fala. Se é uma pessoa que realmente tem princípio, tem caráter, é uma pessoa voltada para a palavra, ele fala assim, querido, a primeira coisa que você tem que fazer é se voltar para Deus. Primeira coisa. Entendeu? Abra o seu coração para Deus e abandona os velhos hábitos. Abandona os velhos hábitos. Porque é engraçado, às vezes a gente quer colocar a culpa numa situação, colocar a culpa sempre no outro. Ah, mas eu trato a minha mulher assim porque ela é assim. Eu trato meu marido assim porque ele é assim. Nós não temos a capacidade, muitas vezes, Rafa, de olhar no espelho. Sim. Entendeu? Judas, infelizmente, só olhou no espelho depois que ele tinha entregado Jesus. Já é aí era que ele tarde foi se demais. conscientizar. Aí era tarde demais. Exatamente. Entendeu?